E o CN Notícias começa essa edição trazendo até você um assunto muito especial: amizade, fraternidade. Como é bom falar disso, né? Esse foi o tema escolhido para a terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que quer dizer todos irmãos. Uma encíclica social inspirada em São Francisco de Assis. E para ajudar nessa reflexão, o CN Notícias recebe ao vivo, direto de Roma, o Silvonei José, do Vatican News, da Rádio Vaticano. Oi, Silvonei. Boa tarde aí para você. Seja muito bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Que bom ter a sua participação. Um bom dia a você, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos da Canção Nova. Uma alegria também estar com vocês. Silvonei, o nosso assunto aqui hoje é a nova encíclica, né? Todos Irmãos. O documento foi assinado em Assis, no sábado, no domingo foi publicada para o mundo todo. Qual tem sido aí o impacto dessa mensagem do Papa Francisco, tanto para católicos, mas também como para não católicos? Como essa carta está sendo recebida? Eu começo definindo, quem sabe, a encíclica como um sopro diferente, né? Para importante, diferente, que não é só para nós católicos ou cristãos, né? Ou crentes, mas para todas as pessoas de boa vontade. E nós tivemos no domingo de manhã a apresentação na sala do sínodo desta encíclica de Francisco, e entre os relatores nós tínhamos membros daquela, daquele reunião, vamos dizer, de ideais que é o Conselho de Abu Dhabi, né, com aquele belíssimo documento sobre o valor da amizade, o valor do caminhar juntos, que o Papa, junto com o grande imame Altair, sensado em Abu Dhabi, né, sobre a amizade, sobre a fraternidade. Então, partindo dessa constatação, que também os nossos irmãos muçulmanos estão sendo citados, inclusive, nessa encíclica, podemos dizer que é um sopro diferente que chega até nós. E nesse tempo, vamos dizer, devido a essa grande pandemia que está colocando o mundo em crise, o ensinamento do Pontífice continua, então, traçando um caminho muito preciso e que pode ser seguido por todos nós, pessoas de boa vontade, vamos colocar assim. Eu gosto de uma afirmação da Conferência Episcopal da Itália, o cardeal Bassetti disse que se percebe nesse texto, um texto belíssimo, claramente dois pulmões. João Paulo II falava da Europa, dos dois pulmões, que desejava que a Europa, né, fria pudesse respirar com os dois pulmões. Agora, o cardeal Bassetti volta com essa analogia dos dois pulmões e quer dar esse sopro, então, para a igreja. De um lado, nós temos a proclamação de Deus, Deus que é amor, que é misericórdia, e do outro, para que não se fique numa verdade somente, mas é a necessidade de cuidar, né, um do outro. Mas não só um do outro. O Papa destaca que nós temos que cuidar também de Deus, da criação, né? É uma maneira de todos participarem. Então, e o Papa, para que isso se realize, ele método composto de modo muito simples: escuta e diálogo com todos. Reconhecer o outro, né? Significa encurtar, então, aquelas distâncias, podemos dizer assim, né? Não construir muros, né? Romper os muros, estar mais para a pesquisa do nós do que do eu, do egocentrismo, né? Desses desvios egocêntricos que o ser humano tem. E o convite também, o Papa fala muito, a gentileza, a amabilidade, né? E o chamado, essa nova cultura que tanto bate Francisco, do encontro onde todos são convidados a colaborar. Ninguém fica de fora. O Papa disse, ou vamos sair todos juntos dessa crise, ou ninguém vai sair. Um horizonte, então, que abre um caminho, vamos dizer também, uma proposta desafiadora que a gente pode ler nessa nova encíclica Francisco. Silvonei, legal demais. Esse é apenas um tira-gosto, a gente pode dizer assim, né? A gente só degustou um pouquinho da encíclica. Daqui a pouquinho, após o encerramento desse jornal, a gente continua a nossa conversa, nosso bate-papo, lá no Instagram, @CN Notícias. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Silvonei, obrigado, viu? Abraço, bom Valeu, trabalho. obrigado.
Bom, agora a gente fala de previsão do tempo. Terça-feira com sol forte, calor intenso e nada de chuva em boa parte do Brasil. A forte onda de calor que está por aqui, desde o fim de setembro, deve continuar. A chuva concentra hoje na região norte em Mato Grosso. Veja a previsão do tempo para todo o país. No sul, deve chover apenas no litoral do Paraná. O sol predomina por todas as outras áreas da região e as temperaturas seguem em rápida elevação. Para o sudeste, vai ter chuva em algumas áreas de São Paulo. O ar quente e seco predomina na região. Ar quente e seco também no centro-oeste. O sol brilha forte, faz bastante calor e a umidade relativa do ar atinge valores extremos, abaixo dos 12% em várias localidades. Só vai ter chuva em algumas áreas do Mato Grosso. Sol e ar abafado na região norte. Tem chuva frequente entre Roraima e Amazonas. Chuvas isoladas em outras áreas. No Nordeste, chove também de forma isolada entre Sergipe e Rio Grande do Norte e no Maranhão. Faz bastante calor no restante da região. Bom, em Brasília continuam as articulações para a criação do Renda Cidadã. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que vai dar urgência à regulamentação do teto de gastos públicos. Quem fala sobre esse assunto é o Otávio Martins, que está lá em Brasília, no estúdio hoje, né, Otávio? Não está ao ar livre, curtindo o calor hoje? Pois é, um calorão aqui em Brasília, viu? Não tá fácil de aguentar, tá muito quente. E também tá quente o clima nos bastidores políticos, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram ontem em um jantar na casa de um ministro do TCU, o ministro Bruno Dantas, ali para selarem a paz entre os dois, entre Maia e Guedes, que andaram trocando farpas públicas aí nos últimos dias, né? Os dois se encontraram, conversaram e alinharam aí um pensamento agora voltado para as reformas. A gente sabe que é importante que todos os poderes conversem para que os projetos andem. Bom, a gente perdeu a conexão com o Otávio. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco então a gente retoma a conversa, o assunto com o Otávio Martins, direto de Brasília. A seguir, testagem grátis de Covid-19 num shopping aqui de São Paulo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da Vila Mariana. Em São Paulo, a temperatura hoje varia entre 20 e 35 graus. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Olha, aqui em São Paulo, o Instituto Butantan está oferecendo testes grátis de Covid-19. Quem tem essas informações é a Danusa Rego. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente. E eu falo ao vivo aqui do estacionamento do Shopping D, na Zona Norte, em São Paulo. Estamos bem perto da rodoviária do Tietê, para você se localizar. E como você disse, em parceria com o Instituto Butantan, o Shopping D está cedendo espaço para a realização destes testes gratuitos de Covid-19. São 500 testes diários, Rodrigo, que serão realizados até o próximo sábado. E eu estava aqui conversando com os profissionais do Instituto Butantan que me falaram justamente sobre a importância dessa testagem, seja para o mapeamento dos contágios da região, seja também para a elaboração de estratégias de combate à Covid-19. São Paulo, que continua na fase amarela do Plano São Paulo, mas isso não significa que os cuidados devam ser deixados de lado. Pelo contrário, a gente precisa continuar usando máscara, álcool gel e, se possível, realizar a testagem do coronavírus. O teste, Rodrigo, feito aqui, realizado aqui, é o RT-qPCR, chamado teste do cotonete, no qual é coletado um material da garganta, do nariz do paciente, e ele não indica se a pessoa já teve contato com o coronavírus e sim se está infectada. O resultado, as pessoas que estão aqui realizando os testes recebem em até 72 horas por mensagem de texto
ou por e-mail. É importante ter idade mínima de 3 anos, chegar aqui, apresentar documento com fotos, testes são realizados por ordem de chegada aqui no estacionamento do shopping e eles vão até o próximo sábado, sempre das 8 às 5 da tarde. Lembrando que eles são gratuitos. É com você, Rodrigo. Bem, obrigado, Danusa, pelas informações. Bom, e falando agora de notícia internacional, né? A saída voluntária do presidente Trump do hospital está repercutindo no noticiário internacional desta terça-feira. O jornal britânico The Telegraph destaca: o presidente Donald Trump retornou à Casa Branca nesta segunda-feira após 3 noites de internação por causa de infecção por coronavírus. O jornal afirma que Trump retirou a máscara para posar para fotos e, em mensagem gravada, disse: "Não tenha medo, não deixe que isso te domine. Nós vamos voltar ao trabalho, vamos estar à frente." O The New York Times também dá destaque aos comentários de Trump sobre o "não tenha medo". Segundo o jornal, especialistas em saúde pública sentiram-se ofendidos diante do pedido do presidente para que os americanos não tenham medo do vírus. Médicos e cientistas esperavam que, depois de infectado, Trump pudesse persuadir a população ao uso de máscaras e ao distanciamento social. O espanhol El País afirma: Trump deixa o hospital e minimiza a Covid-19. O presidente faz a saída do centro médico militar um ato de campanha. Profissionais que o acompanham dizem que ainda é cedo para garantir recuperação total. E um dos países europeus mais afetados pela crise da Covid-19 é a Espanha. E agora o número de casos tem voltado a crescer. Números que preocupam. A Espanha é um dos países europeus mais afetados pelo coronavírus. A chamada segunda onda de contaminações alerta as autoridades. Os contágios mais do que duplicaram em setembro em comparação ao mês de agosto. Pouco mais de 306 mil pessoas contraíram o vírus. Números mostram um aumento de casos também em outros países europeus. Os números de setembro preocupam e outro dado acende a luz vermelha. Segundo o Ministério da Saúde, 66% desses casos ocorreram em jovens e pessoas com menos de 50 anos. Apesar disso, quem segue com as piores consequências da Covid-19 são pessoas da terceira idade. Os maiores de 70 anos tiveram a maior taxa de mortalidade em setembro, chegando a 86%. Justifica esse alto dado de contaminados o grande esforço das autoridades em fazer testes massivos na população. Essa é uma das ferramentas para frear a cadeia de contágios. Entraram em vigor desde o fim de semana novas medidas na Comunidade de Madrid. A capital espanhola e outros 9 municípios da região metropolitana foram afetados. São grandes cidades com mais de 100 mil habitantes e com alta incidência de casos. A população só poderá sair de seus municípios por motivos justificados: trabalhar, estudar ou cuidar de pessoas idosas. Nos estabelecimentos e locais comerciais só estão permitidos 50% da capacidade. Já os bares e restaurantes devem fechar até às 11 da noite. Bom, vamos para um rápido intervalo a seguir. A devoção à Nossa Senhora em Aparecida e em Belém do Pará. Você fica com imagens ao vivo de Belém. Por lá a mínima hoje é 24 e a máxima 33 graus. CN Notícias está de volta e a gente retoma a conexão com Otávio Martins, lá em Brasília, que tem as informações do Congresso para a gente nessa manhã. Oi, Otávio. Voltamos, agora vamos lá. Então, como a gente estava dizendo, ontem à noite, o presidente da Câmara, o ministro da Economia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram em um jantar na casa do Bruno Dantas, ministro do TCU. Esse jantar serviu aí para parar as arestas de Paulo Guedes e Rodrigo Maia, que andaram se estranhando publicamente nos últimos dias. E isso era necessário para que a agenda de reformas voltasse a caminhar no país, já que o presidente da Câmara e o ministro da Economia precisam estar em sintonia aí para que essa pauta caminhe.
Então, esse jantar serviu para que as pazes fossem feitas, fossem seladas, e o presidente da Câmara deixou claro ontem que agora o caminho são as reformas, é procurar aí um caminho para aprovar a reforma tributária, criar também o Renda Cidadã, e o presidente da Câmara ressaltou a importância de se respeitar o teto de gastos, os limites fiscais do país, já que enfrentamos uma crise financeira por conta da pandemia. Então o presidente da Câmara disse que temos que encontrar caminhos para uma renda mínima para a população, que deve existir, mas dentro da responsabilidade fiscal. Agora, então, a gente acompanha aí os próximos passos desse desenrolar de reformas que deve aí movimentar o final do ano. Agora, falando um pouquinho sobre a pandemia, o Ministério da Saúde continua se movimentando aí para poder acabar com os efeitos da pandemia no país, e vão ser liberados aí mais 540 leitos de terapia intensiva justamente para o tratamento de casos da Covid-19. Vários estados do país serão aí atendidos com esses leitos: São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Brasília. Então o Ministério da Saúde segue aí no combate à pandemia. O Ministério da Ciência e Tecnologia também tem trabalhado, vai começar a testar a vacina BCG, aquela tradicional, para ver se existe algum efeito positivo aí contra o coronavírus com essa vacina. Serão testadas primeiramente em funcionários da saúde, né, em profissionais da saúde. Serão 1.000 profissionais da saúde que receberão essa vacina e serão acompanhados aí ao longo de um ano para ver se existe algum efeito positivo contra o coronavírus nessa vacina. Mais de R$1 milhão será investido neste projeto. Joia, Otávio, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Bom, e a gente segue falando da novena em preparação para o dia de Nossa Senhora Aparecida, que já começou. E a Elaine Santos tem informações direto do Santuário Nacional. Com Maria caminhar para a terra da justiça e da paz. É o tema do quarto dia da novena, que terá a participação do cardeal Dom Cláudio Nunes, que é arcebispo emérito de São Paulo e presidente da REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. Dom Cláudio participa da novena solene às 7 da noite, aqui mesmo no Santuário Nacional. Mas às 3 da tarde tem a celebração da novena direto da conhecida Basílica Velha, que é a antiga casa de Nossa Senhora. E a gente reforça que a participação na missa e na novena está restrita. Mas o devoto que assim desejar pode visitar as dependências do santuário e também passar no nicho onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Elaine Santos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Em Belém do Pará, vão acompanhar os preparativos para a maior manifestação religiosa do Brasil e um dos maiores eventos do mundo. Tudo sendo preparado para garantir a saúde dos devotos. Os fogos de artifício iluminam a noite em Belém e anunciam um novo círio. Essa é uma tradição que se repete há anos. Ainda em outubro de 2019, o tema Ave Maria Cheia de Graça foi anunciado para a grande festa de 2020. Em maio, o cartaz oficial da festa foi apresentado aos devotos. Em agosto, a Arquidiocese de Belém divulgou o formato do Círio 2020. Durante esses meses, consultamos as autoridades do Estado e do município. Constituímos uma comissão de médicos para nos assessorarem. A diretoria do Círio de Nazaré se debruçou com seriedade, junto com os bispos, para seguirmos todas as normas vigentes e as medidas preventivas necessárias, a fim de que a nossa grande festa se realize sem colocar em risco a saúde das pessoas. O Círio deste ano é missão de quem me acompanha agora, dando exemplo a todos de que nós somos capazes de abraçar também as cruzes e limitações que nos vieram durante esse período. Vários lugares de nossa região e em outras paragens tiveram que cancelar seus eventos e festividades. Nós não cancelamos. Nós optamos por fazer o Círio do jeito que for possível. Em setembro, a corda, um dos principais símbolos da grande festa, chegou na cidade de Belém. O segundo domingo de outubro será diferente sem a grande romaria.
mas será rico na fé e na religiosidade. Vós sois o lírio mimoso, do mais suave perfume. E você fica na companhia da Canção Nova. Na sequência, vem o programa Cantinho da Criança. Vamos lá agora para a nossa live no Instagram, @CNNotícias. Participe da nossa conversa com o Silvonei José sobre a nova encíclica do Papa Francisco. E o CN Notícias encerra com imagens ao vivo da capital baiana, Salvador. Bom dia, até amanhã.